Eu acho que não tem nenhum outro convite que tenha o poder de te deixar mais honrado do que quando sua casa te convida, né? Você poder ter esse convite em casa é uma honra. E eu queria agradecer ao pastor Silas pela confiança, à pastora Elisete pela confiança, pelo convite, pelo acolhimento. A senhora, me acolhe, né? Eu fico mole perto de você. Parece até que umas dores, assim, ou uma coisa que tu deixa meio guardado, porque todo mundo, né, tem que deixar, vez ou outra, uma coisinha guardada em casa para não passar vergonha na rua, né? Porque problema teu é teu, coisa tua é tua. Não anda por aí desmontando, não. Confunde o teu inimigo. Arruma o cabelo, bota um salto, uma blusa verde limão, entendeu? E vai por aí. Mas existem pessoas que têm um acesso muito rápido à nossa alma, pela velocidade, pela pureza, pela verdade, e a pastora Elisete transmite isso, né? Essa simplicidade da pomba, que para mim é uma das maiores características que ela tem, e eu nunca vou conseguir não mencionar, viu? Deus abençoe, pastora Elisete, muito obrigado. Pastora Raquel Malafaia, eu sonhava com esse momento de te render gratidão aqui. Meu Deus, já estou sabendo que pregou muito. Meu Deus! Eu vou só agradecer a oportunidade hoje aqui de ter sentado aonde você sentou aí. Deus abençoe todas as pastoras da igreja, todas as amigas, irmãs em Cristo, mulheres de Deus, minha família, minhas amigas pessoais, até alguns homens que vieram hoje aí. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, tu vem comigo? Tu vai vir comigo? Glória a Deus. Vem com a gente? Maravilha. Gente, você já aplaudiu essa banda de mulheres aqui, o Ministério de Adoração Feminino? Não, aplaude melhor. Aplaude melhor, vai. Eu não toco nada, então eu aplauso. Eu sei aplaudir, vai. Uau. Quem é do assobio pode assobiar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Elas merecem. Incrível, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu falei, Jesus, se pregando eu já fico toda suada, nada a ver. Imagina se eu tocasse bateria, aquela ali tá com a escova intacta, você percebeu? Ela ali, mano, e eu dizendo, Jesus. Lindas, Deus abençoe. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Oh, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Vai glorificando aí. Ô Camila, que tanto bebe água, pregue logo. Vem você aqui em cima pregar. A boca seca na hora. Coisa horrível. A gente fica naquele nível, né? Hoje eu já fiz essa oração que eu ensinei para vocês, né? Que é a oração de quando você está no auge do desespero. E hoje eu não estava brincando. Quando eu vi, saiu, eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, hein? Você acredita? Misericórdia, Jesus, ser com a gente. Ainda bem que eu vim, glória a Deus. Foi o Senhor quem nos trouxe. Com certeza foi Ele. Mateus 21, eu quero ler com você o versículo 18 e 19. E eu pretendo, né? Estou tentando aqui não me justificar de nada, porque a gente sabe às vezes o tipo de expectativa que cada um cria numa conferência que tem seus convidados ainda aqui da casa. Todos nós queremos ouvir o Senhor falar. Mas o nosso Deus é mistério, às vezes Ele faz coisas e vem por caminhos que não esperamos. E enfim, Ele veio por um caminho que eu não esperava, eu estou em completa obediência. Eu vou descobrir com você o que Ele quer falar. Versículo 18 e 19, quem achou, diga amém. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe:
nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vamos ler de novo? Esse aqui é Jesus, tá? Quem está voltando para a cidade e está sentindo fome é Jesus. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira, diga comigo, figueira. Isso, só para você gravar aí direitinho. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Diga comigo, secou. Diga, secou. Diga comigo, nunca mais. Diga, nunca mais vai dar fruto. É triste, não é, gente? Eu sei que é uma planta, mas assusta, é triste. É triste. E diante desse texto, o Senhor me deu uma palavra profética para ecoar no nosso coração todas as vezes que a gente lembrar dessa noite e por que Deus nos reuniu aqui. E Ele disse assim para mim, desse jeito, quem tem ouvidos, ouça. Ele disse assim para mim: diga para o meu povo, eu não quero folha, eu quero fruto. Então eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai me ajudar propagando essa palavra profética, declarando ela, para que nós possamos ter isso em mente. Quando eu disser 3, você vai sacudir umas 2 aí perto de você e vai dizer para ela: ele não quer folha, ele quer fruto. Ele não quer folha, ele quer fruto. Prepara, 1, 2, ele não quer folha, ele quer fruto. 3, sacode ela, fala com ela aí, fala. Fala com ele, fala com esse irmão aí também, fala. Fala, pode falar, pode sacudir. Sacode, fala, ele não quer folha. Ele não quer folha, ele quer fruto. Ele quer fruto. É muito sério. Meu Deus, eu estou temendo e tremendo diante dessa palavra. Jesus, Jesus, Jesus. Não quero folha, não quero folha. Eu ouço, eu não estou repetindo porque eu sou doida, não. É porque eu me sinto debaixo de uma carga profética aqui. Não quero folha. Não quero folha, não quero folha. Não, eu não quero folha. Não quero aparência, eu não quero aparência. Eu não investi em aparência. Eu não semeei em aparência. Não quero folha, não quero folha. Não quero folha, não quero folha. Não. Ebacalachai. Meu Jesus. Eu quero fruto. Eu quero fruto. Há um clamor do Espírito aqui sobre todos nós, e Ele está dizendo: eu estou com fome. Você já sentiu fome? Já sentiu fome? A fome altera o nosso humor. A fome, fala a verdade, não me deixa sozinha nessa. Quem aqui fica meio irritado quando está na dieta? Você demora até para perceber. Quem aqui percebe que o mau humor parece que se apodera de você? A fome altera o nosso humor, ela tem o poder de alterar o nosso comportamento. A fome mexe com questões, como é que fala? Substanciais dentro do nosso organismo, né? Vai diminuindo aí dopamina. Pois é, você vai querendo se saciar e não se sacia. E aí alguém fala ou pede alguma coisa, quando você vê, você já diz: não tem! Desculpa, eu não estou bem, eu estou de dieta. Mais esquisito ainda é quando você tem que responder assim: não, eu estou no propósito. E a pessoa pensa: está precisando, né? A fome ela tem esse poder, porque
eu não sei se você vai lembrar, mas tinha uma campanha de muitos anos atrás que circulou o Brasil inteiro, de um, acho que eu poderia dizer um pouco filantropo também, né? E ele trabalhava com assistência social na área da fome. E eu me lembro que ele promoveu uma campanha que rodou não só o Brasil, mas o mundo. E essa campanha dizia: quem tem fome tem pré. Você é dessa época, década de 80, mandou um beijo. Deus te abençoe. E aí ele dizia isso, se popularizou e se estendeu como uma das maiores campanhas ao combate de fome mundialmente falando. E isso fala muito, né, sobre essa necessidade. Compreende-se que a dignidade do ser humano começa na alimentação, é um direito, é luta como um direito, você precisa lutar por isso. A fome é a degradação, não da moral, não da reputação, mas do ser humano. Então é por isso que gente digna não deixa ninguém com fome, né? E entende a necessidade e a urgência da fome. E é interessante porque Jesus não é de manifestar muita fome no contexto do cumprimento do seu ministério. Pode perceber, até quando ele manda os discípulos irem à cidade comprar comida, ele não manifesta desejo de fome, ainda que talvez estivesse com fome. Você vai ver a menção da fome de Jesus num período longo aí de 40 dias e 40 noites, aí depois de jejuar tão extensamente, não é nem ele que fala da necessidade da fome, é o evangelista ao escrever o texto que diz: olha aí, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, no final de tudo isso teve fome. Mas o próprio Jesus em si não manifesta muitas expressões que denunciem essa necessidade pessoal dele de comer. Pelo contrário, quando alguém parece que quer instigá-lo a comer um pouco mais, ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Teve um tempo aí que eu acredito que ele ficou sem comer, e sua mãe e seus irmãos pensaram até que ele estava variando. E aí tentaram, como é que eu vou dizer, interditá-lo. E uma das maneiras que ele vai responder é que a saciedade dele está no cumprimento e no exercício da manifestação do seu reino aqui na terra. Tanto é que ele vai declarar: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí esse episódio, ele é no mínimo interessante para a gente, porque ele já estava caminhando há um tempo, ele saiu da cidade de Betânia, e agora caminhando, ele vai dizer: olha, de manhã ao voltar para a cidade, teve fome. Aí ele avista uma figueira. Vamos lá, gente, qual é a árvore que ele avistou? Isso, grava aí. Qual é a árvore que ele avistou? Avistou uma figueira à beira do caminho, e movido na sua parte 100% humana, por uma fome 100% carnal, natural, melhor dizendo, né? E humana. Imagina que no lugar desses limões que estão ali, eu vim decorando. Imagine que no lugar daqueles limões que estão ali, eu sei lá, tem uma manga, tem uma jaca, tem alguma coisa cuja a consistência não seja só líquida, mas seja, sabe, robusta. Me dá uma palavra aí, como é que fala? É um negócio assim para mastigar, sabe? E aí imagina que ele está vindo com fome e tem algo nesse sentido, né? Um figo, uma manga, uma jaca, dependendo da fome tu abre com a mão. E aí, quando ele vai chegando, ele olha, tem um recurso ali. Olha, tem um lugar ali para saciar de maneira breve, de maneira rápida, de maneira sucinta, a fome que eu estou sentindo. É interessante, porque é raro, eu já disse, mas eu repito, você não vê Jesus se movimentando a nenhuma das necessidades carnais inerentes ao homem. Mas nesse dia, pelo visto, a fome estava grande. E ele vê a árvore e vai. E agora eu estou falando de uma necessidade inerente à sua humanidade. Ele vai até ela. Nunca perca as coisas que são inerentes à humanidade de Jesus. Todas as vezes que você faz isso, você está dizendo que por ele ser o Filho de Deus foi mais fácil para ele. E quando você pensa isso, você invalida o fato dele ter abdicado ser igual a Deus para se comportar em nosso meio. Então, enquanto eu estiver pregando, nunca mais coloque na sua mente a ideia de que, mas para Jesus, não, irmão, carne, sujeito, aqui, habitando entre os homens.
viu a árvore, teve fome e pensou na sua humanidade: vou lá. O que essa árvore comunicou a Jesus? Eu vou tentar colocar em palavras bem populares, que é para todo mundo tentar ter uma prévia desse sentimento. Pensa que uma comida muito gostosa que você guardou na geladeira dentro de um potinho. Já começou a sentir. Foi um negócio tão gostoso que você disse: eu não vou comer isso tudo não, eu vou deixar um pouquinho para comer depois. Aí as pessoas te ofereceram no caminho um monte de coisa, só que você já pensava: eu não vou comer nada, porque quando eu chegar em casa eu vou comer aquele negócio que eu guardei naquele potinho. Só que você não mora sozinho. É complicado, não é? Todo mundo já deve ter passado por isso aqui. E aí você guarda, rapaz, você cria uma expectativa: eu vou chegar, ou eu vou botar na panela, ou eu vou botar no forno, vou botar no micro-ondas, vou comer quentinho. Quem é do refrigerante já pensa nela, geladinha. Quem é do café já pensa naquele negócio com um cafezinho coado. Rapaz, você planeja aquele momento. Qual é o nome disso, Camila? Expectativa. Vamos lá para eu ter certeza que você está acompanhando a mensagem. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? E poucas coisas revoltam tanto quanto uma expectativa frustrada. Aí você chega em casa planejando. Quando você abre a geladeira: cadê meu potinho? Cadê meu potinho? Cadê aquele assim assado que eu guardei, fulano? Aí começa, né? Eu não fui, eu não peguei, eu não sei. Parece até Pedro negando Jesus: eu não sei do que você está falando, eu nunca vi, eu não me lembro. Rapaz, dá uma ira. Não, eu estou mentindo, gente. Dá uma ira. Aí você começa a botar para fora um monte de coisa que não tinha nem nada a ver, de tão irado que tá. Não é brincadeira não. Eu já não sou de fazer tanta coisa, eu não mexo em nada, mas nas minhas coisas. E pereré, pererá, eu tenho que esconder tudo de vocês mesmo. E parará, pereré, parará. Uma revolta. E deixa eu te falar, você sabe qual que é a revolta? Não é que aquela comida que você queria comer não está mais lá, não é isso. É a expectativa frustrada que dá a revolta. Se alguém, eu vou te falar como isso acabaria. Se alguém tivesse te ligado no meio do dia, antes de você criar expectativa, e dissesse assim: mamãe, papai, titia, fulano, amiga, tô com fome, tô vendo um negócio aqui na geladeira. Cara, você ia ficar na revolta, mas você ia dizer: vai, come. Posso comer? Ah, pode. Só que o que ia acontecer? Zerou a expectativa. Zerou, vou para casa, sei que não vai estar lá. Vou para casa, sei que não vou comer. Vou para casa, vou passar em outro lugar para comprar outra coisa, porque eu sei que aquilo que eu queria já não está mais lá. Diga comigo bem forte: vamos aproveitar que eu estou na minha cidade, seja carioca, traz o chiado e diga expectativa. Isso, de novo, diga expectativa. O que está rolando aqui é que esta figueira promoveu na necessidade de Cristo uma falsa expectativa. Então a revolta não é não ter o figo, é ela ter todas as características ao estar em flor, como se já estivesse na hora de também produzir fruto. E isso indigna ele. E ele vai aproveitar-se dessa planta para trazer uma lição, não só aos seus discípulos, mas a todos nós que estamos aqui. Mas para nós nessa noite em especial, sobre a perspectiva deste tema, o Espírito Santo falou comigo, e eu sei que ele também vai falar contigo. E o que ele está dizendo é: não é você não ter gerado ainda que me incomoda, é você andar como gerasse. Eu vou falar bem rasgado. Não é porque você não tem uma voz bonita para adorar, para ter um ministério de louvor. Não ter esse dom não me incomoda. O que me incomoda é você se comportar como se fosse um adorador, não tendo uma entrega verdadeira. Mas você canta como se fosse, ora como se fosse, expectativa falsa. Eu estou falando isso aqui debaixo do temor do Senhor. O Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você, Ele está dizendo: não me incomoda respeitar o processo gestacional da sua semeadura. O problema é quando você antecipa a aparência
aparência e ela não é condizente com a estação. Se tem flor, se tem folha, era para ter fruto. Aí vem Jesus com fome, pensando: vou pegar esse fruto. Estou parafraseando. Quando ele chega lá, cadê o fruto? Não tem fruto, só tem folha. Completa aí para mim, por favor. Só tem? Vem comigo. Só tem. Só tem. Aí o Espírito nos reúne nessa casa, nessa noite, para dizer: eu não quero folha. Eu não quero folha. Eu vou falar bem abertamente, irmão. Roupa bonita, com todo respeito. Folha. Folha. Isso aqui não sacia, Jesus. Isso aqui precisa andar em coerência com outras coisas. Vai pregar, vai para o púlpito, vai se comportar. Então tem que ser o final e não o começo. Mas a gente está pegando a aparência do final para as pessoas acharem que é o resultado do começo. Expectativa falsa. E o Senhor odeia a expectativa falsa. Quando Ele olha para essa videira, Ele não deu segunda chance. E eu tenho para mim que a pregação dessa noite é Deus dizendo: depois de 3 dias de conferência, ou você abraça essa oportunidade ou não terá segunda chance, porque os dias são maus e eu não posso pregar só o que eu quero e nem me comprometer com a expectativa do seu coração para dizer: daqui a um ano Deus vai fazer, daqui a um ano Deus vai te dar, daqui a um ano você... Não, Deus está dizendo, e Ele já disse na verdade desde Gênesis capítulo de número 1, final dos versículos, se não me engano 29, Ele disse assim: tenho-vos dado toda a semente cuja erva é produtiva para dar fruto. O que é que Ele está dizendo? Se você não está me entregando algo, você manda uma mensagem para o céu. E qual é a mensagem? Eu não tenho. Se você disser eu não tenho, isto é traduzido lá em cima assim: Deus não deu. Porque o versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, na criação do universo, Deus vai dizer: tenho-vos dado tudo. E Ele vai dizer acerca do tudo: toda semente produtiva para frutificar na árvore segundo a sua espécie. Ele está dizendo: eu não pedi, eu dei. Eu não pedi, eu dei. Eu não pedi, eu dei. Então eu não estou te pedindo nada, eu só estou te dizendo: produza conforme a tua origem. Eu não estou pedindo para você fazer nada, eu só estou dizendo: seja fiel ao que eu já fiz. Eu te fiz produtiva, eu te fiz frutífera. É uma lei, é uma lei, é uma lei. Eu não vim falar de fé, hoje eu vim falar de lei. Deus se põe como próprio agricultor. Na verdade não existe no hebraico a palavra agricultor, o que existe é lavrador. E Ele se põe nessa posição para dizer: olha, eu cultivei, eu entreguei, eu dei, eu fiz. Preste atenção, gente. Se você planta limão, tem como nascer tomate? Se planta manga, tem como nascer cajá? Não, porque isso não é fé, isso é lei. Tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, vai ceifar. Então quando você não gera colheita para o agricultor, haja vista que o agricultor é o lavrador, quem cuidou da terra. Quem está sendo incoerente aos princípios de Deus é você, sou eu. E acerca disso, é por isso que Deus está falando comigo aqui, dizendo assim: para isto não haverá segunda chance. Porque aquela semente está em ação para ser produzida. Você precisa gerar. Por quê? Eu não estou dando nada para Deus, eu só estou devolvendo o investimento que foi feito em mim. Ele olha para aquela figueira e você percebe que Jesus não gosta daquilo e Ele diz: nunca mais. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso aqui.
Mas eu entendi hoje da seguinte maneira: você só diz nunca mais para algo que já aconteceu, ou para algo que tinha propensão de acontecer. Jesus, quando encontra a mulher samaritana no poço, ele disse assim para ela: porque daquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ele fala isso por quê? Porque aquela mulher já teve sede muitas e muitas e muitas vezes daquela água. Então ele vai usar um nunca mais para poder colocar um ponto final naquilo que já existiu antes daquele ponto final. Porque senão o ponto final não precisa de ponto final. O ponto final é para fechar algo que estava em andamento, algo que já aconteceu ou algo que estava para acontecer. Está todo mundo entendendo? Então ele olha para essa figueira, e se ela nunca tivesse dado fruto na vida, ou se ela não tivesse projeção para frutificar, eu tenho para mim que ele somente diria para ela: seca-se imediatamente. Fique seca, figueira. E ela teria que ficar seca, mas não. Ele antecede a sentença com um decreto dizendo assim: nunca mais. Ah, isso dói. Eu sei que é uma planta, não é uma pessoa, mas eu sei que Deus está usando essa planta para falar com a gente hoje. E eu acho que pior do que você secar é você ouvir do agricultor que você nunca mais vai frutificar de novo. Rapaz, é nunca mais. A gente tem que parar com essa mania de achar que a graça é concessão para viver de qualquer jeito. Eu estou aqui debaixo do temor do Senhor, e o Senhor está dizendo: lembre ao meu povo que eu ainda trago nunca mais na minha boca. Se ficar de aparência, nunca mais canta. Se ficar de aparência, nunca mais prega. Se ficar de aparência, nunca mais vai ser pastor. Se ficar de aparência, não será mais ovelha. Eu estou falando abertamente. Jesus está dizendo: eu não sei qual área você já frutificou, já prosperou, ou qual área você tinha projeção para crescer, para frutificar. Deus está dizendo: o que vai interromper seu ciclo não é a minha fome, é a sua aparência, porque eu não vou suportar uma expectativa falsa. O problema é essa expectativa falsa. Falsa. O problema é a expectativa falsa. Não comeu o figo aqui, come uma vide, daqui a pouco uma azeitona em outro lugar. Fome que tu não resolve hoje, tu resolve daqui a pouco. O problema aqui é: não vou continuar deixar você vivendo de fazendo as pessoas criarem expectativa de que se você orar, Deus vai atender, porque você é homem de Deus. De que se você botar a mão nela, Deus vai responder, porque você é mulher de Deus. De ir dirigir o trabalho de oração lá na sua igreja com a vida toda torta, como se Jesus nunca fosse voltar, abrindo com hinos da harpa de santidade, mas quebrando o pau dentro de casa, xingando palavrão, e a consagração está lotada, o culto está lotado, e está todo mundo olhando: olha que lindo, e Deus está dizendo: tudo folha, 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 prega igual folha, canta igual folha, profetiza igual folha. Todo mundo quer se abrigar, todo mundo quer se esconder, quer estar na sombra, todo mundo quer estar protegido, só que Deus está dizendo: fome não mata, fome não mata. A oração dela eu não respondo, o louvor dela eu não recebo, a pregação dela eu não reajo, a oração dela eu não atendo, porque é folha, folha, folha e folha. Eu seco. Vai secar. Fruto, fruto, fruto. Com todo respeito, Deus está dizendo: eu sou o lavrador, e eu não planto para colher flor, eu não planto para colher, folha, eu planto para colher fruto. Camila, mas as folhas são tão bonitas. Camila, mas as flores são tão lindas. São lindas, mas são essenciais para atendimento da beleza e da aparência. Elas não produzem nutrição, elas não produzem a vitalidade necessária para cumprir a saciedade de alguém faminto. Pergunte para quem está de dieta.
o quão saciado ele se sente ao comer folha. Irmão, eu estou de dieta, eu estou comendo uma bacia de folha. E ontem eu tive eu vou falar. Uma breve loucura. Tinha um pão de focácia na manteiga torrado. E o pastor Eduardo também, vou te falar, homem não dá uma moral pra gente. Me comeu aquilo na minha frente. E ele comia e dizia, como tá gostoso. E eu dizia, tentador, voz do Éden. Ai, que delícia, eu não aguentei. Peguei um pedaço da focácia, rasguei. Coloquei na boca. Começou a dar saciedade, massa, carboidrato. Ai, carboidrato. Ai, Jesus, me liberta. Aí tô eu aqui, ó, tentando sentir o gosto. Aí tive que pegar e botar pra fora. Porque eu tenho procurado esse plano da dieta, não só por uma questão, na verdade, por último, a estética. É uma questão de disciplina. Eu preciso resgatar a disciplina. Eu me tornei uma pessoa destemperada nessa área. Então, eu estou mastigando e o Espírito falando comigo. Vai comer? Vai se inflamar todinha de novo. É glúten. Toda época é o Espírito, meu irmão. Quem está mastigando é minha língua, não é o Espírito, não. O Espírito está com a boca soltinha falando no meu ouvido. Quase que eu falei para ele, não quer um pedaço, não. E aí, botei para fora. Tudo, sabe assim, mastigado, moído, aquela cena horrorosa. Aí eu de tanto ele, botei pra fora e não comi. Aí eu pensei assim, porque tem uma galera aí que diz assim, quando você não pode comer tal coisa, você cheira que você fica saciado. Quando você, gente, coisa linda, né? Que memória olfativa saciada é a sua? A minha não, a minha é língua mesmo, é palato. Se eu não mastigar e engolir, eu sou assim, não me sacia. Então, por mais que eu pensei que eu fosse curtir aquele momento que eu botei pra fora, saiu junto com ele toda a curtição e eu não curti nada. Né? Não sacia. Tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. E não saciou. Nunca mais. Nunca mais. Seque-se imediatamente. Vem para a segunda parte. Sabe o que Jesus está dizendo? Não vai enganar ninguém. Tu não engana mais ninguém. Nem que tu bote essa pirâmide do avesso. Tu não engana mais ninguém. Vou te expor. Vou te secar publicamente. Meu Deus, é muito sério. Se eu fosse você, não recebia a mensagem por outro, não. Recebia com vigilância sobre você. Secou-se imediatamente. Essa expectativa falsa foi quem gerou isso. Agora, por quê? Porque Jesus é Deus. E um dos primeiros mandamentos que o Senhor ensinou e falou para Moisés ensinar o povo é: olha, adorarás somente o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Somente a Ele servirás. Eu não quero vocês, Israel, servindo a ídolos constituídos por mãos de homens. Perceba, um Deus como o nosso Deus tem necessidade pessoal de falar para um povo, de fazer um mandamento, para que esse povo não adore a outros deuses constituídos por mãos de homens, por necessidade pessoal. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Você acha que Deus se sente diminuído diante de outra adoração? Você acha que Deus tem crise de identidade se de repente essa igreja inteira aqui começar a louvar o nome de um outro Deus que não Ele? Não, quem vai ter crise é a gente, irmão. Deus vai continuar no mesmo lugar. Entende? Então, quando Deus dá esse mandamento ao povo, é porque Deus odeia a expectativa falsa. Aí Ele mesmo vai dizer a Moisés, você vai ver que eu não estou forçando nem inventando não. Ele vai dizer assim a Moisés: olha, diga ao meu povo que eu não quero que eles adorem ídolos constituídos por mãos de homens. Ele, como Deus, podia dizer: ó, diga que eu não quero e acabou. Mas não, Ele diz: explica, é porque eles têm boca, mas não falam. Ouvidos têm, mas não ouvem. Mãos têm. Que é isso, gente? Que é isso? Aparência, isso é folha. Mãos têm, mas não seguram. Pés têm, mas não caminham. Então o que ele está dizendo?
Eu não quero que o meu povo adore a eles. Não é porque eu tenho necessidade de me autoafirmar como Deus, não. É para que eles não percam tempo criando falsas. Agora ele poderia dizer: são ídolos humanos, mas não. Eu gosto da característica física que Deus vai colocando neles, dizendo: ouvidos tem. Porque se você vê alguém com ouvido, você pensa assim: vai me ouvir. Se você vê alguém com uma boca, você pensa: vai falar. Se você vê alguém com uma mão, você pensa: pode segurar alguma coisa para mim. Eu estou mentindo, gente? Então veja, um dos pontos principais, fora da questão óbvia de Deus ser o único Senhor, é a libertação da mentalidade do povo, de parar com essa mania de criar falsa expectativa. Porque Deus só trabalha com o que é verdadeiro. Mas eu vou falar abertamente. A gente, não fala que você não gosta, não. Até porque para reconhecer falsidade em alguém, você já foi falso com alguém. Você não identifica sentimentos dos quais você nunca compartilhou. Então vamos falar rasgado? Nós, homens, amamos folhas. Folhas não respondem duramente. Folhas são simpáticas. Folha. Todo mundo aqui tem potencial para fruto. Mas ninguém aqui se exima de ter folha. Tem que ter, gente. Já pensou se a gente fizesse tudo que a gente quer? Então eu não estou dizendo que nós somos hipócritas sociais. Só que não se vive disso. As folhas devem anunciar o que você está guardando e o que você está gerando. Então, abaixo toda idolatria, por mais bela que pareça, há pessoas e coisas que só tendem a criar expectativas falsas. O bezerro de ouro. Por que o bezerro de ouro deixou Deus tão irado? Porque o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava recebendo de Deus a tábua, a lei com os 10 mandamentos, o Senhor diz: olha, Moisés, desce lá. E Deus esperou terminar o bezerro, terminar tudo, porque ele tinha que entregar a lei. E o bezerro não vai parar, não vai fazer Deus parar de entregar a lei. E depois que ele entrega tudo, ele diz: olha, desce, porque o povo está se corrompendo. Arão cedeu e fez um bezerro de ouro. Gente, é de ouro, tem brilho, tem beleza, mas não corresponde expectativa alguma. Boca tem, mas não fala. Ouvido tem, mas não ouve. Pé tem, mas não caminha. Folha, folha, folha. E Deus está dizendo: eu não quero folha. Eu estou cansado de folha, eu vou limpar as folhas. E por que especificamente essa figueira ficou nessa situação? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu tenho para mim que, como disse João, que ele, Jesus, estava no princípio com Deus em todas as coisas, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus pisou lá no Éden e começou a chamar o homem na viração do dia, e ele se escondeu atrás de uma árvore, porque temia falar com o Senhor. E aí quando o Senhor o encontra e diz: Adão, por que você se escondeu? Ele diz: porque eu ouvi a tua voz, me escondi no jardim, eu temi, porque eu estava nu. Lembra? Quem te disse que tu estavas nu? Aí ele disse: a mulher que tu me deste. Que covardia, né? A mulher que tu me deste me deu fruto que não era para comermos, e eu comi. E agora a gente está nu. Só que o texto diz que antes de Deus encontrar ele no jardim, você vai lembrar o que aconteceu. Vendo que estava nu,
ele vai cozer e vai colher para si folhas. Você lembra? Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. Ele vai pegar folhas de figueira. E ele vai cozer, botar essas folhas para ficar maleáveis. E vai criar aventais, é como diz o texto, para tapar a parte íntima, né? E a gente imagina aquele avental na frente, igual aquela roupinha de hospital. Porque se a Bíblia diz que é avental, eu tenho para mim que foi feito tão terrivelmente que só cobriu a frente mesmo. E aí ele pega essas folhas e ele e Eva costuram essas folhas e fazem uma pseudo-roupa para cobrir a sua nudez. O problema não era a nudez, era a falsa expectativa de achar que aquilo cobria o pecado da desobediência. Você está entendendo? O problema não é a fome, é a falsa expectativa. O problema não é a folha, o problema é a intenção de cobrir de maneira pífia aquilo que só um coração contrito e quebrantado pode colocar diante de Deus. Folha de figueira, Adão. Folha, porque folha serve para isso. Folha se presta a esse papel. Eu vou falar rasgado. Toda pessoa que não dá fruto anda colado com quem é? Um cobre o outro, um esconde o outro, um taebanto calamancho. Só que o Senhor está dizendo: eu já queimei essa folha. Você lembra? Tira ela agora. É melhor uma nudez sincera do que uma cobertura falsa. Sai, figueira. Pegou aquela folha, Deus tirou a folha. Eu vou fazer roupa de verdade para você. Eu vou fazer roupa de verdade para você. Matou um animal, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele matou, ele imolou, ele tirou a pele e ele vestiu. Oh, ele vestiu. Ele quer vestir você. Ele quer me vestir. Essa folha não vai aguentar muito tempo. Essa folha não vai aguentar muito tempo. Deixa ele te vestir. Deixa ele te vestir. Deixa ele derramar sangue. Sangue não é com folha que é cobertura. Clama o sangue. Sangue. Cobre, Senhor, nos cobre com teu sangue, nos cobre. Meu Deus, cobre a igreja brasileira, cobre a penha, cobre os pastores, os pregadores, cobre os ministros de sangue. Vamos para a palavra. Vamos encerrar juntos. Abra a Bíblia em Gênesis. Abra a Bíblia em Gênesis.
Você sabe que a gente como ser humano também cria uma expectativa. Eu anotei tantas coisas aqui e eu pensava que João 15 seria tão pertinente quando Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Mas essa noite não é sobre o que queremos ouvir e nem sobre o que queremos falar, mas sobre o que Deus está dizendo. Gênesis, abra em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha como é que a coisa aconteceu no dia em que a humanidade caiu. 3, 6. Ó como está escrito aqui na minha Bíblia. Na sua deve estar bem parecido. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Eu quero muito que você preste atenção nessa próxima frase. Olha, tomou do seu fruto. Tomou do seu fruto. Vamos lá, gente. O que Eva tomou? O fruto. Vamos lá? O que Eva tomou? O que a mulher tomou? Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido que estava com ela. E ele comeu. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, para si folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Escondeu-se entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz soar no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ele disse: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora, preste atenção aqui comigo, bem rapidinho, uma exegese bem rapidinho. Ela toma o fruto. Ela toma o fruto. Mas para comparecerem diante de Deus, eles tomam as folhas de figueira. Então veja, na hora de tomar para ingerir, ela pega fruto. Ok? Na hora de saciar seu desejo, ela pega o fruto. Mas na hora de criar a compensação daquilo que vai corresponder essa captura indevida, ela não devolve fruto, ela devolve o quê? Olha. Então esse é o problema. E eu prometo que eu estou encerrando aqui. Qual é o problema? Não é só consumir do fruto. O problema aqui não é consumir fruto. O problema aqui foi consumir este fruto. Pelo contrário, Deus queria eles fortes e nutridos. Olha o que o Senhor diz assim, ó. Gente, isso aqui é tão forte. Quando Deus criou o mundo, não existia nada, porque a semente ainda não tinha brotado na terra. Como chuva ainda não tinha regado sobre o mundo, o que Deus fez? Por que Deus é o agricultor? O que Deus fez? Eu fico com um riso frouxo na boca, porque Ele faz cada coisa. O mundo criou, fez tudo, o mundo, o globo. Só que está tudo debaixo da terra. Não tem chuva, não rega, não acontece nada. Deus vai dar tempo para a semente crescer. Agora você vê, né? Um Deus como esse dá tempo para as coisas e você quer tudo para ontem. Aí, como Ele tinha criado o homem e o homem já adulto, o texto é lindo. O que o texto diz para a gente? Que o Senhor pega e planta um jardim. Qual é o nome do jardim? Esse jardim não estava lá não. Depois que Deus criou o homem e viu que o mundo não estava pronto para a vida que Deus queria que o homem vivesse, Deus vai ser lavrador da terra e vai plantar um jardim. Agora tu vê, se uma pessoa que entende de paisagismo faz uma varanda, se um jardineiro faz uma cobertura, imagina quando Deus diz assim: hoje eu vou plantar um jardim. Não, esquece. O texto diz que Ele pegou a banda do Oriente inteira e fez o Éden para a banda do Oriente. Aí Ele cria o jardim, pega o homem e coloca lá no jardim. Ele cria todas as árvores frutíferas e aí Ele diz assim: vocês podem comer todas, menos, exceto essa dali. Então, o problema não está em consumir fruto. Para ser forte, para cumprir o propósito, tem que consumir. Quem não estiver consumindo fruto aqui vai perecer. E quando eu falo sobre isso, você quer ver? Se eu estou produzindo alguma coisa aqui agora, quem está consumindo?
Ah, tu não está consumindo nada. Está olhando aí com essa cara de coruja por causa de quê, então? A mesma coisa acontece comigo. E é assim que a gente vai, porque o problema é você não consumir do próprio fruto que você gera. Ok? Então, ela produz, eu consumo. Eu produzo, você consome. Mas quando é que você viu uma árvore comer a própria fruta? Isso só acontece entre os homens. Então veja, aí ela come o fruto. Agora olha o tamanho da incoerência. Ela come o fruto, mas na hora de compensar, entrega a folha. Abre a Bíblia em João capítulo 15, vamos encerrar aqui. Eu acho que eu já disse isso. Mas agora vamos mesmo. Eu não tenho como inventar e termina aqui, eu não tenho mais nada para dizer. João 15. Bora, quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Quem não trouxe, não diga nada, fique quieto mesmo. João 15. Isso aqui é muito sério. Jesus diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador, ou meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Vamos lá, gente, o ramo que não dá fruto, o que acontece com ele? O ramo que não dá fruto, o que acontece com ele? Isso, fala assim, arranca. É isso. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os... Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim... Mas se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e se secará. E tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Meu Deus. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e isto será feito. Nisto, grita comigo para a gente encerrar junto, gente, vamos, diga nisto. Diga nisto. Nisto o que, Camila? Nisso aqui que Jesus está falando. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus. Quando você dá fruto, quem ganha é Deus. Quando Deus ganha, é em você que Ele investe. Estou falando dentro desse âmbito, como Jesus está colocando ali. Só explica para mim uma coisa. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Significa que todos os ramos, os que frutificam e os que não frutificam, estão na mesma videira, sim ou não? Você leu o texto comigo, sim ou não? Todos. Quem frutifica está na videira, e quem não está dando fruto? E quem é a videira? Vamos lá, gente, quem é a videira? E quem é que está cuidando da terra, da semente? Deus, que é o agricultor. Então me explica, como é que uma videira que é Cristo, sendo cultivada por um agricultor que é Deus, tem dois tipos de ramo, um que frutifica e um que não frutifica, se ambos estão na mesma videira, sendo cuidados pelo mesmo agricultor? Vou te explicar agora. Porque o que Jesus diz quando fala assim, minha palavra permanecer em vocês, é o seguinte, olha, aqui não frutifica só quem se identifica comigo. Os dois ramos estão, presta atenção, o que frutifica e o que não frutifica. Então responda, os dois ramos se identificam com ele, sim ou não? Sim ou não? Presta atenção que você vai entender, sim ou não? Tem que identificar, gente, os dois ramos estão nele. Os dois ramos são ramo de vide e ele é a videira. Então bota a cabeça para funcionar. Os dois ramos, o que frutifica e o que não frutifica, são ramos de videira plantado pelo agricultor, enxertado na videira que é Cristo. Os dois, veja,
Os dois ramos, eu só vou falar nessa linguagem de hoje, você vai entender. Os dois ramos se identificam ramos de videira? Sim, porque é o que eles são. Então eles se identificam com Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Só que o que Cristo está dizendo é o seguinte: quando você se identifica comigo, você pode ficar na videira. Mas a única maneira de você dar fruto é se a videira se identificar em você. Aí você diz assim: Camila, eu não entendi nada. Vai entender agora, que é mole, mole, fácil, fácil. Ó, ele diz assim, ó: se vocês permanecerem em mim, isso é uma coisa. Se vocês permanecerem em mim, isso é uma coisa. E as minhas permanecerem. Eu vou melhorar. Vou tratar o texto com fidelidade. Desculpa, não é assim que ele fala, não. Ele diz assim, ó: se vós estiverdes, vocês estão. Vocês estão. E tudo que está é caráter temporário. Ora está e ora não está. Depende de como você se identifica. Se vós estiverdes em mim. Agora, ó: e as minhas palavras estiverem em vocês. Se vocês permanecerem em mim e as minhas permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres, será feito. O que ele está dizendo? Não é como você se sente quando você está comigo. Isso é uma coisa. É como eu me sinto quando eu estou com você. Eu vou falar rasgado, gente. A igreja está cheia e vai ficar bem fácil de entender. Desculpa, mas eu vou falar. É bom para a gente entender. Culto, campanha, conferência. Veio um monte de gente se identificar com o louvor, com a palavra, com o pregador, com o cantor, com o tema, com a liturgia do culto. Vem, fica, chora, sente a presença de Deus, ora, renuncia a meia dúzia de coisas. Mas quando a gente pergunta assim, ó: quer fazer uma aliança com Deus? Hoje não. Ou seja, você vem, se enxerta na videira, suga. Desculpa, mas a verdade é essa. Pega da seiva, recebe renovo, recebe cura, recebe transformação, chora as pitangas, é restaurado. Profeta profetiza, o outro te acolhe, o pastor libera a palavra, o pregador libera uma palavra, o irmão do teu lado te abraça, a outra te beija, faz uma oração por você, você sai maravilhosa. Menina, que conferência boa, garota. Meu Deus, estou renovada. Ai. Próximo culto, terça. Próximo culto, quinta. Próximo culto, domingo. Quer aceitar Jesus? Não, eu me identifico com Ele, mas Ele não está pronto para mim. Ele não está pronto para mim. Não está, porque eu fumo, ele não fuma, eu bebo, ele não bebo, eu tenho um rolo com tico-tico de um negócio e ele não pode. Então, Camila, para mim servir a Deus é coisa séria, tão séria. É tão sério que Ele te deu a chance de entender que sem Ele você não pode fazer. Está no mesmo texto. Então sabe o que Ele está dizendo? Não é como você se vê em mim, mas é como eu me vejo. Vida com Deus. Evangelho não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. Quem é o ramo que não dá fruto, pastor Aline? O ramo que tem de Deus. Ele é regado pelo agricultor, ele é plantado na terra do agricultor, ele vem no culto que o agricultor rege, ele recebe do que a videira produz, ele olha, ele tem de Deus. Quando alguém ora, ele sente Deus porque ele tem de Deus. Quando alguém prega, ele reage porque ele tem de Deus. Agora, quando Deus quer um retorno, olha, eu quero te usar, olha, eu quero te levantar, olha, eu quero começar uma obra na tua família, aí eu não estou pronto para compromisso. Aí você pensa assim: não tem problema não, Camila, mas eu vim te alertar. Eu vim te alertar. Eu podia só pregar, mas eu vim te alertar como profeta. O nunca mais está vindo aí. E você fica pensando assim: ah, mas Jesus é bonzinho, Jesus não vai fazer nada não. E Jesus não faz mesmo, pastora. Ele diz assim, ó: eu sou a videira, eu não corto ninguém não, mas o meu pai vai cortar. O meu pai vai... Oi, não é a videira que corta não. Quem corta é o agricultor.
aqui para mim que eu vou entregar. A videira, ela dá mesmo. Pastora Elisete, a senhora acha que a videira, quando está aqui se manifestando no culto, tu acha que ela pega aqui uma metade e diz assim, para isso aqui eu vou dar, e tu acha que não esbarra do outro lado de quem não quer receber, não? Eita, gente, eu já recebi até profecia que não era para mim. Porque a videira, quando dá, ela derrama. Deus não pega um setor da igreja e diz assim, vou derramar só nessas 3. Irmão, quando a glória de Deus desce, ela pega a galeria, ela pega a nave, ela pega os irmãos que estão em pé, e até quem não é do manto fica arrepiado dizendo, ih, tem alguma coisa. É a videira dando seiva, a videira fazendo a fotossíntese pelo brilho do Espírito Santo. A videira está dentro, e você vai receber. Só que o dia da colheita não é sobre o quanto eu recebi, é quanto eu entreguei, quanto eu frutifiquei. Não tem problema. Me ajude a pregar. Pegue na mão dessa mulher de Deus aí. Segure a mão dela, segure a mão dela. Diga pra ela, come. Fala pra ela, come. Bebe, se farta, mas frutifica. Entrega teu fruto. Você não é consumista, você é uma mulher frutífera. Dá um salto dessa cadeira. Quem vai começar a produzir frutos dignos de arrependimento. De pé! Fique em pé, menina! Ele cantou minha série. Ele é baracando no mundo no baixario. Ele é mantorobadagasse, milaragaço. Ei. A folha já começou a voar. A folha não aguenta. Passou de 9 horas, a folha voa. A folha já começou a voar. Mas quem quer dar fruto, quem quer, permanece. Não é sobre o quanto um pregou, não é sobre o quanto o outro cantou, é sobre o que eu vim entregar. Entrega para Deus a adoração agora. Entrega para Ele a adoração. Ei, produza alguma coisa. Olha, não é que eu não tenha misericórdia, jamais. Quem vive de misericórdia, irmão, vive de misericórdia. Não é isso não. Eu só não quero que você fique aqui iludido, achando que quando a trombeta tocar você vai subir porque vem no culto. Eu só não quero que você pense que por mais linda que seja a paleta escolhida, naquele grande dia ela vai contar como fruto. Desculpa, eu sei que minhas irmãs estão entendendo o que eu estou pregando, mas a paleta é folha, filha. A paleta é folha. Ah, quem prega, se é conhecido, se não é, meu irmão, fama é folha. É folha. Opinião pública, folha. Tem gente aqui preocupado. Camila, as folhas se levantaram contra mim. É o papel das folhas.